Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre obrigação de fazer impessoal, artigo 249 do Código Civil. Quando nós estudamos o artigo 247 do Código Civil, nós vimos que quando o devedor se recusa a realizar uma obrigação personalíssima, ele responderá por perdas e danos. E nós também estudamos que a obrigação personalíssima é aquela obrigação que o devedor deverá realizar pessoalmente. Ninguém pode realizar por ele, porque as qualidades pessoais do devedor são essenciais, relevantes para a prestação do serviço. E na aula de hoje nós vamos estudar o que acontece quando o devedor se recusa a realizar uma obrigação de fazer. Mas nesse caso de hoje, do artigo 249, essa obrigação não é personalíssima como era no artigo 247. É sim uma obrigação impessoal, que nós também chamamos de fungível, que pode ser realizada por outra pessoa. Diz o artigo 249, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora do devedor, sem prejuízo da indenização cabível. Então, como podemos observar no caso do artigo 249, nós temos uma obrigação de fazer impessoal. Mas o que é uma obrigação impessoal? Obrigação impessoal é aquela obrigação que pode ser realizada por uma terceira pessoa, porque as qualidades pessoais do devedor não são essencialmente relevantes para a realização do serviço. E caso o devedor de uma obrigação de fazer impessoal se recuse ou então atrase a cumprir a obrigação, o que vai acontecer? O artigo 249 diz que se o devedor de uma obrigação impessoal se recusar a realizar a obrigação ou atrasar, que é a mora, a obrigação, o credor poderá requerer ao juiz que um terceiro cumpra essa obrigação à custa do devedor. Então vamos ver um exemplo. João comprou um apartamento na planta e a construtora se obrigou a instalar uma churrasqueira na varanda. Só que depois que o imóvel ficou pronto, a construtora se recusou a fazer essa obrigação, se recusou a instalar a churrasqueira na varanda. Como podemos verificar, a obrigação assumida pela construtora é fungível. Por quê? Porque a churrasqueira que ela se obrigou a instalar pode ser instalada por um terceiro, por uma outra empresa. Então, como a obrigação é impessoal, é fungível, João poderá ajuizar uma ação com amparo no artigo 249 do Código Civil para requerer ao juiz que a construção da churrasqueira seja feita por um terceiro à custa do devedor. Quem deverá pagar é o devedor. E se for o caso, se houver também, exigir perdas e danos. Agora vamos estudar o parágrafo único do artigo 249 que diz: em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Como podemos verificar, o parágrafo único do artigo 249 trata da urgência na realização da obrigação. Diz o parágrafo único que no caso de uma obrigação impessoal fungível, se o fato for urgente e o devedor se recusar a realizar a obrigação, o credor poderá executar ou mandar executar o serviço, independentemente de autorização do juiz, e depois cobrar esse valor do devedor. Vamos ver um exemplo em que a obrigação de fazer é urgente. João contratou com a funerária Delta um plano assistencial que compreendia a realização de serviços funerários para sua família. A mãe de João constava como sua dependente nesse plano funerário. E quando a mãe de João faleceu, a funerária Delta se recusou a realizar o funeral. Como o fato era urgente, claro, pois o João não podia aguardar para sepultar a sua mãe, o que o João fez? João contratou uma outra empresa para realizar o funeral e posteriormente ele cobrou judicialmente da funerária Delta as despesas que ele teve. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Nós temos a obrigação de fazer personalíssima e a obrigação de fazer impessoal. A obrigação de fazer personalíssima somente pode ser realizada pelo devedor. Por quê? Porque as qualidades pessoais do devedor são essencialmente relevantes para a realização do serviço.
Já a obrigação de fazer impessoal, como o próprio nome já diz, é impessoal. Por quê? Porque pode ser realizada por outra pessoa, porque as qualidades pessoais do devedor não são relevantes para a realização do serviço. E se o devedor se recusar a cumprir uma obrigação de fazer personalíssima que só ele pode fazer, o credor poderá exigir que o devedor lhe pague perdas e danos. E se o devedor se recusar a cumprir uma obrigação de fazer impessoal que pode ser realizada por outra pessoa, o credor poderá requerer judicialmente que a execução da prestação seja realizada por um terceiro à custa do devedor. E se o fato for urgente, o credor poderá executar ou mandar executar o serviço e depois cobrar o valor que gastou do devedor. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e visite o site Direito em Tela.